Deus, como pessoa se comunicou diretamente com Zaratustra ou não? Algumas pessoas poderiam fazer essa pergunta, se Deus, como uma pessoa divina, se comunicou diretamente com Zaratustra. Podemos desdobrar essa pergunta e indagar ainda se não seria preferível crer que Zaratustra percebeu Deus dentro de si, e no sentido religioso ele então agiu e falou por inspiração divina, em vez de ter ouvido fisicamente uma voz vinda do nada. Nesse sentido, é possível concordar que seria difícil acreditar que Ahura Mazda tenha aparecido numa nuvem e falado com Zaratustra diretamente de pessoa para pessoa. É muito mais crível que Ahura Mazda tenha usado sua mente a fim de se comunicar com Zaratustra. Afinal, Meniu, cujo significado também pode ser mente, é também um dos nomes dados para a próxima dimensão da existência, que é o que os ocidentais chamam de espiritual. Portanto, em certo sentido, Deus é mente, ou energia mental, ele é Meniu, e a próxima dimensão da existência é mental. Dessa maneira, Zaratustra não deveria ser chamado de profeta no sentido ocidental, mas sim de provocador de pensamentos, ou mestre, ou professor, ou seja, um mantran. Outra pergunta que surge aqui é se um profeta não poderia ser um provocador de pensamentos e um professor ao mesmo tempo, pois quem prega um novo Deus seria simplesmente um profeta. Além disso, por definição, poderíamos supor que um profeta tenha uma missão de Deus, sendo seu mensageiro e, como tal, estaria em um nível superior a um mero mestre, ou professor, que poderia agir em seu próprio nome. Isso parece coerente à primeira vista, porém não é totalmente correto. Muitos autores se referem a Zaratustra como um profeta, sobretudo autores zoroastrianos iranianos, mas na verdade esses autores são vítimas de mais de 1300 anos de islamização. Caso pretendamos restaurar a mensagem original de Zaratustra, é importante entender esses termos, tais como profeta, professor, mestre, etc. Infelizmente, a visão de mundo abraâmica venceu o campo no passado e moldou a terminologia e o modo de pensar de milhões de pessoas que, felizmente, estão agora a despertar lentamente desse sono profundo, mas ainda não têm outro padrão de referência. Portanto, precisamos alimentá-los com um novo padrão de referência, substituindo progressivamente o pensamento errado abraâmico pelo pensamento correto de Zaratustra. Profeta é o termo em questão. Afinal, por que ele seria inaceitável? A resposta é que o termo profeta é a criação de mentalidades que conceberam Deus como um superintendente tirano, que possuía certas pessoas para falar através delas. Assim, profeta é um conceito mágico por usar a previsão de eventos futuros, como profecias, etc. Usar o termo profeta nesse sentido viola a noção de Ahura Mazda como aliado e parceiro do homem. É por isso então que o termo profeta não é aceitável dentro do contexto original dos ensinamentos de Zaratustra, que era um mantran, e não um profeta.